Não foi a rejeição que quebrou o espírito da alcateia. Foi a sua solidão. Quando Liam O'Connor, o alfa que todos temiam, se pôs diante da assembleia e cortou o laço de acasalamento. Ele esperava lágrimas, ele esperava súplicas, ele esperava que Audrey Miller caísse de joelhos. Mas Audrey não gritou. Ela não lutou. Ela simplesmente acenou com a cabeça. Virou as costas para a única vida que ela havia conhecido e foi embora. O salão inteiro ficou em silêncio mortal. Eles pensaram que aquele era o fim da história dela. Eles estavam errados, porque 5 anos depois, quando o rei Alpha Sebastian Cross entrou na sala e viu alguém tocá-la, ele não ficou apenas com raiva. Ele perdeu o controle. E o mundo estava prestes a queimar por isso. A chuva no noroeste do Pacífico sempre pareceu um aviso. Esta noite ela batia contra as janelas de vitral da casa da alcateia Blackwood, abafando os murmúrios dos 300 lobos reunidos no grande salão. Audrey Miller estava perto da parte de trás, com as mãos firmemente cerradas à frente do seu vestido cinza. Era um vestido simples, ligeiramente desfiado na bainha. Um contraste gritante com o veludo e a seda usados pelos membros de alta patente da alcateia. Ela tinha 21 anos, filha de um gama caído, uma órfã que havia esfregado os pisos deste mesmo salão mais vezes do que havia dançado nele. Mas esta noite deveria ser diferente. Esta noite era a lua do acasalamento. Sua loba, uma criatura quieta e observadora, agitava-se ansiosamente dentro dela. Ele está vindo, o lobo sussurrou. As pesadas portas de carvalho na frente do salão rangeram e se abriram. A sala caiu em um silêncio. Liam O'Connor entrou. Ele era o alfa recém-nomeado da alcateia Blackwood, um homem esculpido em granito e ambição. Seus ombros eram largos, preenchendo seu smoking, e seu cabelo escuro estava penteado para trás, molhado da chuva. Ele não parecia um amante esta noite. Ele parecia um rei chegando a uma execução. Ao lado dele caminhava Jessica Price. Ela era tudo o que Audrey não era. A filha de um beta rico, barulhenta, feroz e envolta em um vestido vermelho que custava mais do que Audrey ganharia em uma vida inteira. O braço de Jessica estava entrelaçado no de Liam, seu sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. A respiração de Audrey engasgou. O laço, aquela invisível atração magnética que unia almas, estalou e se rompeu no momento em que os olhos de Liam encontraram os dela do outro lado da sala. Ela sentiu o calor disso, a inegável confirmação de que ele era dela. Mas os olhos de Liam não continham calor. Eles continham uma resolução fria e calculada. Ele marchou para o estrado, Jessica agarrada a ele, e levantou uma mão. Os murmúrios morreram instantaneamente. Minha família. A voz de Liam ecoou, reverberando nas vigas. Esta noite é uma noite de celebração. Solidificamos nosso futuro. Fortalecemos nossas linhagens. Audrey deu um passo hesitante para a frente. Seu coração batia um ritmo frenético contra suas costelas. Ele sabe, ela pensou. Ele sente isso também. Liam olhou diretamente para ela. Então ele não vacilou. Como alfa, meu dever é para com a força desta alcateia. Fraqueza é um luxo que não podemos permitir. A deusa da lua às vezes nos testa com pares que não se adequam à nossa posição. O ar deixou a sala. Todos se viraram para olhar para Audrey. Ela congelou, o sangue escoando do seu rosto. Audrey Miller, Liam disse, sua voz desprovida de emoção. Eu, Liam O'Connor, alfa da alcateia Blackwood, rejeito você como minha companheira. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Rejeições aconteciam, mas raramente tão publicamente, e raramente com tanta fria indiferença. Geralmente era feito em particular, com vergonha. Liam estava fazendo um espetáculo. Ele estava provando que sua ambição era mais forte que o destino. Eu escolho Jessica Price para ser minha aluna. Liam continuou, agarrando a mão de Jessica e erguendo-a bem alto.
Ela traz riqueza, status e a força da linhagem beta. Ela é o futuro. Jessica sorriu, olhando para Audrey com piedade triunfante. A dor atingiu Audrey um segundo depois. Pareceu um golpe físico no peito, um rasgar da alma que fez seus joelhos cederem. Sua loba uivou em agonia, enrolando-se em uma bola nas profundezas de sua mente. O laço estava se quebrando, a conexão, murchando como numa videira moribunda. Todos os olhos na sala estavam nela. Eles esperavam o colapso. Eles esperavam que a órfã chorasse, gritasse, suplicasse ao Alpha para reconsiderar. Jessica já estava preparando uma repreensão. Liam estava com o peito estufado, pronto para comandá-la a sair. Mas Audrey não fez nada disso. Ela fechou os olhos por um único batimento cardíaco, inalando o cheiro de chuva e madeira. Ela pensou nos anos que passara servindo esta alcateia, o ridículo que suportara, a esperança que secretamente cultivara de que seu companheiro a salvaria. Ele não é um salvador. Ela percebeu com uma clareza que cortou a dor. Ele é apenas um homem fraco. Audrey abriu os olhos. Eles estavam secos. Ela endireitou a coluna, alisando o tecido de seu vestido gasto. Ela ergueu o queixo, expondo o pescoço, não em submissão, mas em desafio. Eu, Audrey Miller, ela disse. Sua voz não era alta, mas no silêncio mortal do salão, ela alcançou todos os cantos. Era firme, inabalável. Liam piscou sua testa franzida. Ele não esperava que ela falasse. Eu aceito sua rejeição, Liam O'Connor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria rejeição. Era um silêncio sufocante, atordoado. Sem lágrimas, sem súplicas. Era um insulto ao seu ego. Audrey não olhou para a multidão. Ela olhou apenas para Liam. Que você encontre a felicidade que você pensa que merece. Foi uma maldição envolta em polidez. Ela se virou. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho, os lobos, recuando, não por desgosto, mas por um súbito e confuso respeito. Ela caminhou em direção às pesadas portas de carvalho, o clique dos seus saltos. O único som na sala cavernosa. Audrey! Liam latiu, sua voz rachando com uma súbita e irracional raiva. Onde você pensa que está indo? Audrey parou no limiar. Ela não se virou. Não sou mais um membro da alcateia Blackwood Alpha, ela disse calmamente. Sou uma renegada e estou indo embora. Ela empurrou as portas e saiu para a chuva torrencial. Ela não correu, ela caminhou, e enquanto as portas se fechavam atrás dela, a alcateia permaneceu em silêncio. A imagem de suas costas retas gravada em suas memórias. Liam estava no estrado, com a mão de Jessica na sua. Mas pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu pequeno. Seattle era uma cidade que entendia de esconderijo. A constante garoa cinza, o mar de guarda-chuvas, as pessoas apressadas com a cabeça baixa. Era o lugar perfeito para um lobo sem alcateia desaparecer. Audrey ajustou a alça de sua pasta de couro e apressou-se pela 4ª Avenida. Aos 26, ela era diferente da garota que havia saído da casa da alcateia Blackwood. O cabelo castanho rato agora estava cortado em um bob afiado e chique. Suas roupas eram sob medida, um sobretudo bege sobre um terno de negócios azul marinho. Ela não era mais Audrey, a órfã. Ela era Audrey Miller, a mais jovem arquiteta sênior da Sterling & Finch. Ela verificou o relógio. 8h15 da manhã. Ela estava encontrando um novo cliente hoje, um contrato enorme que poderia fazer ou quebrar seu ano. A empresa tinha sido vaga sobre quem era, apenas que o cliente era um investidor internacional procurando construir uma propriedade privada nas Cascades. Audrey entrou no edifício alto, sacudindo seu guarda-chuva. O saguão cheirava a café caro e cera de piso. Ela passou o crachá e pegou o elevador para o 40º andar. Audrey, graças a Deus! Seu chefe, o Sr. Henderson, disse enquanto ela saía do elevador. Ele era um humano, frenético e suado. Ele chegou cedo. Ele já está na sala de conferências. Ele não gosta de esperar.
Cheguei 15 minutos mais cedo, Dave. Audrey disse calmamente, entregando seu casaco à recepcionista. Quem é ele? Sr. Cross, Sebastian Cross, capital privado, tecnologia e imóveis. Ninguém realmente sabe, apenas que ele tem mais dinheiro que Deus e um temperamento à altura. Audrey fez uma pausa. Cross. O nome soava familiar, mas ela não conseguia se lembrar. Ela respirou, centrando-se. Sua loba, geralmente adormecida nestes dias, arrepiou as orelhas. Não tinha se agitado assim em anos. Perigo? Audrey perguntou a si mesma. Não, sua loba respondeu. Poder. Audrey alisou seu blazer e abriu a porta de vidro para a sala de conferências B. O homem parado perto da janela se virou. Audrey parou. Sua pasta quase escorregou de seus dedos. Ele era enorme. Essa foi a primeira coisa que seus instintos registraram. Ele tinha bem mais de 1,93 m, vestindo um terno cinza-carvão que lutava para conter a largura de seus ombros. Ele tinha cabelo escuro, quase preto, e uma barba bem aparada. Mas foram seus olhos que a congelaram. Eles eram dourados âmbar, na verdade. Olhos de lobo. Ele não era humano. O coração de Audrey martelou, mas ela forçou seu rosto a permanecer neutro. Ela havia passado 5 anos fingindo ser humana, mascarando seu cheiro com perfumes caros e supressores. Ela era boa nisso. Sr. Cross, ela disse, estendendo a mão. Sou Audrey Miller. Serei a líder do projeto de design. Sebastian Cross olhou para a mão dela, depois para os olhos dela. Ele não se moveu por um longo momento. Ele inalou profundamente, suas narinas dilatando ligeiramente. Ele cheirava a cedro, nuvens de tempestade e algo antigo. Miller, ele disse, sua voz um rosnado baixo que vibrou em seu peito. Ele pegou a mão dela. Sua pele estava escaldante. Quando a pele dele se tocou, um choque de eletricidade estática estalou entre eles, alto o suficiente para ser ouvido. Audrey puxou a mão de volta reflexivamente. Desculpe, o carpete é propenso à estática. Sebastian não sorriu. Ele a observou com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única coisa na sala. Interessante, ele murmurou. Fui informado de que esta empresa era dirigida por humanos. Audrey ficou fria. É. E ainda assim, Sebastian deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Você não é. Audrey enrijeceu. Ela olhou para as paredes de vidro. A equipe do escritório estava agitada lá fora, alheia. Não sei o que você quer dizer, Sr. Cross. Devemos nos sentar? Sebastian riu, um som escuro e rico. Ele puxou uma cadeira, não para si mesmo, mas para ela. Por favor, sente-se. Audrey sentou, tentando recuperar o controle da reunião. Ela abriu sua pasta. O Sr. Henderson me diz que você está procurando uma propriedade isolada, algo defensável, privado. Preciso de um santuário, Sebastian disse, sentando-se em frente a ela. Ele se recostou, observando cada movimento dela. Minha família é grande e valorizamos a privacidade acima de tudo. Requer uma estrutura que possa resistir à força, mas que pareça uma casa. Reforços de concreto, Audrey disse, rabiscando em seu bloco de notas. Vidro balístico, alas seguras subterrâneas. Precisamente, Sebastian disse. Você entende a necessidade de segurança, não é, Audrey? Ele usou o primeiro nome dela. Soou íntimo em sua língua. Moro na cidade, Sr. Cross. Segurança é sempre uma preocupação. Ela desviou. Você não tem cheiro de alcateia, Sebastian observou, abandonando a pretensão de discutir arquitetura. Você cheira apenas a perfume de baunilha e solidão. Você é uma renegada. Audrey bateu a caneta na mesa. Sr. Cross, sou uma arquiteta profissional. Se você está aqui para discutir política de alcateia, terei que pedir que saia. Deixei essa vida para trás há muito tempo. Os olhos de Sebastian se estreitaram, mas não havia agressão neles. Havia curiosidade. Você foi embora ou foi forçada a sair? Escolhi sair, Audrey disse firmemente.
Agora, sobre a fundação. Vou dar uma gala, Sebastian a interrompeu. Audrey piscou. Com licença. Uma gala hoje à noite no Grand Fairmont. É um evento de networking para a comunidade sobrenatural na área triestadual. Uma espécie de cúpula de paz. Não participo desses eventos. Você deveria, Sebastian disse. Ele enfiou a mão no bolso do terno e tirou um envelope preto com letras douradas. Ele o deslizou pela mesa de mármore. Preciso de um arquiteto que entenda as necessidades únicas da nossa espécie, mas também preciso ver como você se comporta entre lobos. Considere isso parte da entrevista. Audrey olhou para o envelope. Ela sabia o que era aquilo. Era um teste. E se eu recusar, então levo meu negócio para outro lugar, Sebastian disse simplesmente. Ele se levantou, abotoando seu paletó. Você tem talento, Audrey. Posso ver em seus esboços, mas não contrato covardes. Ele caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Às 8 da noite, vista-se formalmente, e Audrey. Sim. Não use o bloqueador de cheiro esta noite. Ele me dá dor de cabeça. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Audrey sentou sozinha na sala de conferências, as mãos tremendo. Ela pegou o envelope. O nome Sebastian Cross estava em relevo na frente. Ela conhecia os rumores. Todos conheciam os rumores. Havia apenas uma família com o sobrenome Cross que detinha tanto poder. Sebastian não era apenas um alfa. Ele era o rei alfa dos territórios ocidentais. O lobo mais perigoso do continente. E pior, enquanto ela olhava para o convite, seu telefone vibrou com um alerta de notícias da rede local de lobisomens que ela ainda monitorava secretamente. Urgente! Liam O'Connor da Alcateia Blackwood chega a Seattle para a cúpula do rei. Audrey fechou os olhos. Liam estava aqui. Jessica estava aqui. E o rei Alpha acabara de chamá-la para a Cova dos Leões. Ela pegou o convite. 5 anos atrás, ela havia ido embora em silêncio. Esta noite, ela teria que enfrentar o barulho. O salão de baile do Grand Fairmont Hotel era uma caverna de folha de ouro e lustres de cristal. Cheirava a champanhe caro, pato assado e o cheiro almiscarado avassalador de 500 lobos em uma única sala. Era um cheiro de poder bruto, mal contido por gravatas de seda e vestidos de noite. Audrey estava no topo da escadaria de mármore. Seu coração era um pássaro frenético em seu peito, mas seu rosto era uma máscara de porcelana fria. Ela havia gastado todas as suas economias no vestido. Era um vestido de seda azul meia-noite sem alças, abraçando suas curvas antes de cair até o chão em uma poça líquida de tecido. Estava muito longe dos trapos cinzentos que usava na noite em que foi rejeitada. Ela não usava joias, exceto por um simples grampo de cabelo de prata. Ela não precisava. A maneira como ela mantinha a cabeça erguida era decoração suficiente. Não corra, ela disse a si mesma. Você não é uma presa. Ela começou sua descida. As cabeças se viraram. Começou como uma ondulação perto das escadas e se espalhou para fora. Lobos eram criaturas de instinto. Eles notavam quando algo mudava em seu ambiente. Audrey não cheirava a membro de Alcateia. Ela não cheirava a renegada no sentido tradicional sujo. Ela cheirava limpa, independente, e sob o perfume de baunilha que usava, havia o leve traço persistente de ozônio e tempestades. O cheiro do rei Alfa deixado nela de seu aperto de mão naquela manhã. Esse cheiro agiu como um escudo. Lobos recuaram quando ela alcançou o chão, seus olhos arregalados. É ela! Não pode ser a garota Miller. Os sussurros sibilavam pela sala. Audrey os ignorou, caminhando em direção ao bar. Ela precisava de uma bebida antes que pudesse enfrentar a noite. Audrey! A voz a parou fria. Não era o rosnado profundo do rei. Era uma voz de seus pesadelos. Ela se virou lentamente. Liam O'Connor estava a 1,5 metros de distância. Ele parecia mais velho do que há 5 anos, mais pesado. O estresse de comandar uma alcateia
Havia marcado linhas ao redor de seus olhos, mas ele ainda era bonito de uma maneira robusta e previsível. Ele segurava um copo de uísque, seus nós dos dedos brancos contra o cristal. Ao lado dele, Jessica Price, agora Jessica O'Connor, congelou. Ela estava usando vermelho novamente, um número apertado e chamativo que mostrava muita pele. Sua mão foi instintivamente para o braço de Liam, suas garras estendendo-se ligeiramente para agarrar o tecido de seu terno. Olá, Liam, Audrey disse, sua voz não tremeu. Jessica. Liam a encarou, com a boca ligeiramente aberta. Ele a observou de cima a baixo, bebendo a visão dela. Ele esperava a garota no vestido cinza. Ele esperava a serva. Ele não esperava esta mulher, que parecia poder comprar e vender toda a sua alcateia. Você, Liam gaguejou. O que você está fazendo aqui? Esta é uma cúpula para linhagens alfa e dignitários. Fui convidada, Audrey disse suavemente. Por quem? Jessica estalou, seus olhos se estreitando. A equipe de catering? Audrey sorriu. Era algo frio e afiado. Na verdade, estou aqui a negócios. Sou arquiteta. Arquiteta. Liam riu, mas soou sem fôlego. Você esfregava pisos, Audrey. Você não constrói arranha-céus. Muita coisa muda em 5 anos, Liam. Para alguns de nós, de qualquer forma. Ela olhou intencionalmente para a marca da sua alcateia no pulso dele. Parecia desbotada, um sinal de que a alcateia Blackwood não estava florescendo tão bem quanto ele fingia. Liam deu um passo mais perto, invadindo seu espaço. O cheiro dele, de chuva e madeira molhada, a atingiu. Antes a fazia desmaiar, agora cheirava apenas a podridão úmida. Você não deveria estar aqui. Liam baixou a voz. É perigoso. Há lobos aqui que despedaçariam um renegado apenas por esporte. Eu sei me virar. Você sempre foi fraca. Liam sussurrou, seus olhos escurecendo. Ele estendeu os dedos, roçando seu ombro nu. Você precisa de proteção. Se você me implorar, talvez eu possa encontrar um lugar para você nos aposentos dos servos novamente, por velhos tempos. Era um jogo de poder. Ele estava tentando colocá-la de volta na caixa, ele se lembrava. Audrey se encolheu de seu toque, a repulsa subindo em sua garganta. Não me toque. Sou um alfa, Liam rosnou, seu ego ferido pela rejeição de sua generosidade. Você não me diz o que fazer. Você pertence à história da minha alcateia. Isso faz de você minha para comandar. Ela não é sua para comandar, filhote. A voz não veio da multidão. Parecia vir das paredes, do chão, do próprio ar. Era um comando barítono que vibrava nos dentes de cada lobo na sala. A música parou instantaneamente. A multidão se abriu. Sebastian Cross caminhou pelo centro do salão de baile. Ele parecia um deus da guerra vestido para um funeral. Seu smoking preto era impecável, sob medida para caber na imensa extensão de seu peito. Ele se movia com uma graça predatória que fazia Liam parecer um garoto desajeitado. Sebastian parou ao lado de Audrey. Ele não olhou para ela. Ele olhou para Liam. Liam empalideceu, dando um passo cambaleante para trás. Ele reconheceu o poder. Este era um rei. Rei Sebastian. Liam engasgou, curvando a cabeça rapidamente. Jessica fez uma reverência frenética e desajeitada. Alpha O'Connor, Sebastian disse. Sua voz estava calma, mas seus olhos ardiam em dourado. Eu tinha a impressão de que a alcateia Blackwood ensinava bons modos aos seus membros. Parece que eu estava enganado. Eu estava apenas cumprimentando uma velha conhecida, Liam gaguejou. Ela é uma renegada, senhor. Eu estava avisando-a dos perigos. Ela é minha convidada, Sebastian o interrompeu. Um suspiro percorreu a sala. Sebastian se virou para Audrey. A dureza em seu rosto desapareceu, substituída por uma intensidade aterrorizante. Ele estendeu a mão. Senhorita Miller, acredito que você me deve uma dança. Audrey olhou para a mão dele.
Era grande, com cicatrizes e perigosa. Então ela olhou para Liam, que a encarava com uma mistura de choque e raiva ciumenta. Ela colocou a mão na de Sebastian. Acredito que sim, Sr. Cross. A orquestra, sentindo a mudança na sala, começou a tocar uma valsa lenta e pesada. Sebastian levou Audrey para o centro do salão. A mão dele pousou na cintura dela. Parecia um ferro em brasa. O calor dele penetrou a seda de seu vestido, aquecendo a pele que estava fria por anos. Você parece aterrorizada, Sebastian murmurou enquanto a levava para a curva. Estou cercada por predadores de topo. Audrey respondeu, olhando para ele. Ela teve que esticar o pescoço. Ele era enorme. E estou dançando com o mais perigoso de todos. Bom, Sebastian disse. O medo te mantém afiada. Por que você fez isso? Audrey perguntou. Me salvou dele? Sebastian a girou, seu movimento sem esforço. Eu não te salvei. Você estava lidando com ele muito bem. Eu apenas acelerei sua partida. Ele a puxou ligeiramente mais perto. Era ele, não era? O único que te rejeitou. Audrey enrijeceu. Como você soube? Eu vi o jeito que ele olhava para você, como uma criança que jogou um brinquedo fora e agora o quer de volta porque outra pessoa está brincando com ele. Os olhos de Sebastian brilharam dourados. Ele é um tolo. Audrey sentiu um rubor subir em suas bochechas. Ele queria uma aluna com status. Eu não era ninguém. E agora, ele continuou, agora sou uma arquiteta que só quer sobreviver à noite. Você é mais do que isso, Audrey. Sebastian sussurrou. Ele se inclinou, seus lábios roçando a orelha dela. Meu lobo tem andado de um lado para o outro na minha mente desde que você entrou no meu escritório esta manhã. Você sabe por quê? A respiração de Audrey engasgou. Não. Porque você não cheira a rejeição. Ele disse, sua voz caindo para um rosnado que enviou arrepios por sua espinha. Você cheira a potencial. A música terminou. Sebastian não a soltou imediatamente. Ele a segurou por um segundo a mais do que o apropriado, seu polegar roçando a pele sensível de sua cintura. Vá pegar uma bebida, ele disse suavemente, afastando-se. Tenho que falar com os anciãos do conselho, mas não saia do salão de baile. Fique onde eu possa te ver. Era uma ordem, mas soou como um pedido. Audrey acenou com a cabeça e seguiu em direção às portas da varanda. Ela precisava de ar fresco. A intensidade do olhar de Sebastian era avassaladora. Sua própria loba estava arranhando a superfície, gemendo, querendo voltar para ele. Ela saiu para o terraço. A chuva de Seattle havia parado, deixando as luzes da cidade cintilando abaixo. Ela agarrou o corrimão de pedra, respirando fundo. O que está acontecendo? Ela pensou. O rei Alfa. É impossível. Você pensa que é especial agora, não é? A voz veio das sombras do terraço. Audrey se virou. Liam saiu de trás de uma grande samambaia em vaso. Ele estava bebendo. Sua gravata estava solta, seus olhos injetados e selvagens. Ele não era mais o alfa composto. Ele era um ex-namorado ciumento com muito poder. Liam, volte para dentro, Audrey disse, recuando contra o corrimão. Ele está brincando com você. Liam zombou, cambaleando em direção a ela. O rei não acasala com mercadoria danificada. Ele está usando você para me humilhar. É só isso. Nem tudo é sobre você, Liam. Audrey retrucou. Me deixe em paz. Você é minha companheira. Liam rugiu de repente, o som rachando o ar. Eu te rejeitei, sim, mas nunca cortei o elo completamente. Ainda posso sentir. Posso sentir você respondendo a ele. Ele avançou. Audrey tentou se esquivar, mas ele era rápido. Ele agarrou seu braço superior, seus dedos cravando-se com força o suficiente para machucar. Ele a puxou para perto, seu rosto a centímetros do dela. Ele cheirava a uísque e desespero. Você não pode ser feliz. Liam sibilou. Você não pode me superar. Solte-a. A voz não veio da porta. Veio da varanda acima.
Antes que Liam pudesse sequer levantar a cabeça, uma forma escura caiu da borda do segundo andar. Aterrissou com um baque pesado entre eles, rachando as lajotas de pedra do terraço. Sebastian se levantou de um agachamento. Ele não estava mais usando seu paletó de smoking. Sua camisa estava desabotoada na parte superior, revelando os músculos grossos de seu pescoço. E seus olhos não eram mais humanos. Eles estavam brilhando em ouro maciço. Seus caninos haviam se alongado. Suas mãos estavam curvadas em garras. Sebastian! Audrey ofegou. Liam soltou Audrey instantaneamente, recuando, com as mãos erguidas. Sua Majestade, Ela me provocou. Eu estava apenas... Sebastian não falou. Ele não fez pose. Ele se moveu com uma velocidade que o olho não conseguia rastrear. Um segundo ele estava a 3 metros de distância. No próximo, sua mão estava em volta da garganta de Liam, erguendo o alfa da alcateia Blackwood do chão. Liam engasgou, seus pés chutando impotentemente no ar. Eu te disse, Sebastian disse, sua voz um rosnado demoníaco distorcido. Ela é minha. As portas de vidro do salão de baile se abriram. Dezenas de lobos saíram, atraídos pelo cheiro de agressão. Eles congelaram ao ver a cena. O rei Alfa, segurando um alfa visitante pela garganta, sobre a beira de uma varanda de 40 andares. Sebastian, pare! Audrey gritou. Ela não se importava com Liam, mas ela sabia o que aquilo significava. Se ele matasse um alfa a sangue frio em uma cúpula de paz, seria guerra. Não o mate. Sebastian virou a cabeça lentamente para olhá-la. O ouro em seus olhos estava girando caoticamente. Ele estava no limite. O homem havia sumido. A fera estava no comando. Ele te tocou. Sebastian rosnou. Ele te machucou. Ele não é nada. Audrey deu um passo à frente, alcançando a mão livre de Sebastian. Ele não é nada para mim. Não o transforme em algo destruindo seu reino por ele. Sebastian olhou para o aterrorizado Liam, depois de volta para o rosto suplicante de Audrey. O ouro em seus olhos piscou, desbotando ligeiramente de volta para âmbar. Ele jogou Liam para trás. Liam colidiu com a parede de pedra, desabando em uma pilha, ofegando por ar, agarrando sua garganta machucada. Sebastian ajeitou a camisa, embora seu peito estivesse arfando. Ele olhou para a multidão de espectadores atordoados. Tirem-no da minha cidade, Sebastian ordenou, apontando para Liam. Se ele ainda estiver em Seattle ao nascer do sol, eu o caçarei e não serei tão misericordioso. 2 guardas correram e arrastaram o Liam, que soluçava. Jessica não estava em lugar nenhum. Sebastian se virou para Audrey. A adrenalina ainda o envolvia em ondas. Ele parecia aterrorizante. Ele parecia magnífico. Ele estendeu o polegar, traçando suavemente as marcas vermelhas que os dedos de Liam haviam deixado em seu braço. Um gemido baixo e triste escapou de sua garganta. Perdi o controle. Ele sussurrou, suando horrorizado. Eu nunca perco o controle. Audrey olhou para ele, seu coração batendo, não com medo, mas com uma súbita e inegável percepção. Por quê? Ela perguntou suavemente. Sebastian fechou os olhos, encostando a testa na dela. Porque, ele respirou, esperei 1000 anos pela minha companheira e queimarei o mundo antes de deixar alguém tocá-la novamente. A alcateia ficou em silêncio. A declaração havia sido feita. Audrey Miller, a órfã rejeitada, era a verdadeira companheira do rei Alfa, e a guerra por seu coração acabara de começar. O silêncio na limusine blindada era ensurdecedor. A chuva escorria contra o vidro à prova de balas enquanto o comboio de SUVs pretos rasgava as ruas de Seattle, seguindo em direção a Space Needle, onde a cobertura de Sebastian ocupava os 3 andares superiores. Audrey sentou-se no assento de couro macio, suas mãos tremendo em seu colo. Sebastian sentou-se à sua frente sem tocá-la, mas seus olhos âmbar estavam fixos em seu rosto com uma intensidade que queimava. Você está
com raiva. Sebastian disse. Sua voz era rouca, o cascalho de seu lobo ainda pairando em sua garganta. Não estou com raiva, Audrey sussurrou, olhando pela janela para as luzes da cidade borradas. Estou sobrecarregada. 1 hora atrás, eu era uma arquiteta com um prazo. Agora, de acordo com o Twitter e os sites de fofocas de lobisomens, sou a Cinderela de Seattle e a futura rainha dos territórios ocidentais. A mídia não importa. Importa para mim, Sebastian. Passei 5 anos construindo uma vida onde ninguém me olhava. Eu gostava de ser invisível. Você acabou de colocar um holofote em mim que pode ser visto do espaço. Sebastian inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Eu não podia deixá-lo tocar em você. No momento em que as mãos dele estavam em você, nada mais existia. É o instinto do laço. Certamente você sentiu isso. Audrey se virou para ele. Senti, ela admitiu suavemente. Mas sentir e agir são diferentes. Você é um rei. Eu sou uma fêmea rejeitada de uma alcateia menor. O conselho vai te devorar vivo por isso. Deixe-os tentar. Sebastian rosnou. O carro parou. Eles foram levados para um elevador particular que subiu em velocidade vertiginosa. Quando as portas se abriram, eles não estavam em uma casa. Estavam em uma fortaleza de vidro e aço. A cobertura era magnífica, com vista para todo o Puget Sound. Mas parecia fria, solitária. Sente-se, Sebastian ordenou, gentilmente guiando-a para um enorme sofá de veludo. Ele foi até um bar molhado, serviu um copo de água e voltou. Ele se ajoelhou diante dela, o rei alfa de joelhos. Ele pegou o braço dela, aquele que Liam havia agarrado. 5 hematomas distintos já estavam florescendo em sua pele pálida. A mandíbula de Sebastian se apertou. Um rosnado baixo vibrou em seu peito. Eu deveria tê-lo matado. Se você o tivesse matado, teria iniciado uma guerra civil, Audrey disse, encolhendo-se enquanto ele mergulhava um pano em água fria e enxugava seu braço. Liam tem aliados, fracos, mas barulhentos. Você fala de política como uma lunar, Sebastian notou, seus olhos suavizando. Cresci na casa do Alfa. Lembre-se, eu não estava apenas esfregando pisos. Eu estava ouvindo. Sei como o poder é frágil. Sebastian fez uma pausa. Ele pegou a mão dela, pressionando os lábios em seus nós dos dedos. A faísca de eletricidade foi mais suave desta vez. Um zumbido suave que parecia afastar a dor. Você não é frágil, Audrey. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Você foi embora. A maioria dos lobos morre de coração partido quando rejeitada. Você construiu um arranha-céu. Pela primeira vez naquela noite, Audrey sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não queria morrer. E agora? Sebastian perguntou, olhando para ela. O que você quer agora? Quero terminar meu projeto, ela disse teimosamente. Quero ser Audrey Miller, a arquiteta, não Audrey Miller, a companheira do rei. Sebastian sorriu. Era um sorriso genuíno e deslumbrante que transformou seu rosto assustador em algo bonito. Então você será ambos. O elevador tocou. O sorriso de Sebastian desapareceu instantaneamente. Ele se levantou, colocando-se entre Audrey e as portas. 3 homens entraram. Eram velhos, vestidos com ternos cinzentos antiquados, carregando bengalas que mais pareciam armas. Eram o Alto Conselho, o corpo governante que mantinha o Rei Alfa sob controle. Sebastian, o ancião-chefe, um homem chamado Voss, com pele de pergaminho e olhos de pederneira, latiu. Vimos as notícias, uma declaração pública em uma cúpula de paz. Você perdeu a cabeça? Encontrei minha companheira, Voss, Sebastian disse friamente. Eu esperaria parabéns. Voss olhou além de Sebastian, seu sorriso de escárnio pousando em Audrey. Aquela é a garota de Blackwood, a rejeitada. O nome dela é Audrey, Sebastian advertiu, sua voz caindo uma oitava.
Ela é mercadoria danificada! Voss gritou, batendo sua bengala no chão de mármore. Uma loba rejeitada por seu verdadeiro companheiro é instável. O laço foi cortado. Ela não pode ter o poder de uma rainha. Ela vai te enfraquecer. A alcateia não vai respeitar uma aluna que foi jogada fora por um alfa menor. Audrey se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela as forçou a sustentar seu peso. Você fala de mim como se eu não estivesse na sala. Audrey disse claramente. Voss olhou para ela com desdém. Silêncio, garota. Esta é uma conversa para lobos de patente. Eu sou de patente. Sebastian rugiu, a sala tremendo. E eu digo que ela fala. Audrey saiu de trás de Sebastian. Ela caminhou até ficar cara a cara com Voss. Ela era 30 centímetros mais baixa que ele, mas não recuou. Você pensa que sou fraca porque fui rejeitada, Audrey disse. Mas Liam O'Connor me rejeitou porque ele queria um troféu, não uma parceira. Ele queria alguém para ser bonita e ficar em silêncio. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Palavras são vento, Voss cuspiu. Se você quer ficar ao lado do rei, deve provar que é digna da coroa. A lei dos antigos exige um julgamento. Não, Sebastian interrompeu imediatamente. Os julgamentos são bárbaros. Não são usados há um século. Eu proíbo isso. Se você proíbe, Voss sorriu ligeiramente. Então metade das alcateias do território a verão como ilegítima. Eles desafiarão seu governo. Haverá levantes constantes. É isso que você quer para ela? Uma vida olhando por cima do ombro? Sebastian emudeceu. Ele sabia que Voss estava certo. Lobos respeitavam a força acima de tudo. Audrey olhou para o rosto conturbado de Sebastian. Ela percebeu então que ele não podia lutar essa batalha por ela. Se ela quisesse estar com ele, e ela percebeu com um sobressalto que queria, ela tinha que merecer. Qual é o julgamento? Audrey perguntou. O julgamento da caça, Voss disse, seus olhos brilhando maliciosamente. 3 dias na floresta de Ironwood, sozinha, sem armas. Você deve sobreviver sendo caçada pelos executores do conselho. Se você chegar ao Pico Norte, você é digna. Ela é humana em seus hábitos, Sebastiana argumentou. Ela não se transformou em 5 anos. Então ela morrerá, Voss disse simplesmente. E o problema se resolve. Audrey respirou fundo. Ela pensou no rosto risonho de Liam. Ela pensou na pena de Jessica. Ela pensou nos 5 anos que passou escondida na chuva. Eu aceito, Audrey disse. Audrey, não! Sebastian agarrou o braço dela. Você não sabe o que está dizendo. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos ferozes. Cansei de correr, Sebastian. Se eu for sua, serei sua inegavelmente. Marque a data. Voss sorriu, um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Daqui a 3 dias, prepare-se, pequena arquiteta. A floresta está faminta. Os 2 dias seguintes foram um borrão de preparação. Sebastian estava frenético, tentando ensiná-la 5 anos de treinamento de combate em 48 horas. Ele tentou dar-lhe facas, spray de pimenta, qualquer coisa. Mas as regras do conselho eram estritas, nada feito pelo homem. Mas Audrey não estava focada em lutar. Ela estava focada no terreno. Ela era uma arquiteta. Ela entendia paisagens, estruturas e alavancagem. Ela passava as noites estudando mapas topográficos da floresta Ironwood, memorizando cada ravina, cada caverna, cada rio. Se ela não pudesse vencê-los em combate, ela os venceria com a inteligência. Na tarde anterior ao julgamento, Audrey insistiu em ir ao canteiro de obras da propriedade de Sebastian. Isso me acalma, ela disse à equipe de 4 guarda-costas que Sebastian havia designado a ela. Preciso ver a fundação. O local ficava a 64 quilômetros fora da cidade, no fundo das montanhas. Era uma estrutura esquelética de concreto e vergalhões, meio enterrada na terra. Audrey caminhava pela lama em suas botas, verificando as paredes de suporte de carga. Miller, Audrey se virou.
Perto da orla da linha das árvores, tremendo em um casaco fino, estava Jessica. Os guarda-costas imediatamente deram um passo à frente com as mãos nas armas no coldre. Espere! Audrey fez um sinal para eles pararem. Ela se aproximou. Jessica parecia terrível. Seu cabelo perfeito estava emaranhado. Sua maquiagem borrada. Ela tinha um hematoma na bochecha que tentara cobrir com base. O que você quer, Jessica? Ajude-me. Jessica soluçou baixinho. Por favor. Ele perdeu a cabeça. Liam, depois da gala, ele ficou louco. Ele me culpa. Ele diz que o fiz parecer fraco. Ele está bebendo. Ele está me batendo. Jessica tocou sua bochecha. Quero deixá-lo, mas ele tem meu passaporte. Ele tem meu dinheiro. Audrey sentiu uma pontada de simpatia, apesar de tudo. Ela sabia do que Liam era capaz. Vá à polícia, Jessica, ou ao conselho. Eles não vão ouvir. Eu sou apenas uma fêmea beta. Jessica enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pendrive. Mas eu tenho isso. É o livro razão dele. Ele tem desviado fundos da Alcateia e tem se comunicado com os renegados do Sul, tramando contra o rei. Audrey congelou. Traição. Se eu te der isso, Jessica sussurrou, você pode dar a Sebastian. Isso vai destruir Liam. E em troca, apenas me consiga uma passagem de avião para a Europa. Por favor, Audrey, você sabe como é estar presa por ele. Era o único gancho que Jessica sabia que funcionaria. Trauma compartilhado. Dê aos guardas, Audrey disse cautelosamente. Não posso. Jessica olhou nervosamente para a floresta. Ele tem vigias. Se me virem entregando a um guarda, eles saberão. Tem que ser você. Apenas venha para a linha das árvores. Uma entrega rápida, por favor. Audrey olhou para os guardas. Eles estavam escaneando o perímetro, mas o local era barulhento com máquinas. Fique aqui, Audrey disse ao chefe dos guardas. Vou apenas a 3 metros. Senhora, o rei disse, eu a vejo. Ela está desarmada e ferida. Serão 10 segundos. Audrey caminhou em direção à linha das árvores. A lama espirrou sob suas botas. Jessica estendeu o pendrive, sua mão tremendo. Obrigada, Jessica chorou. Obrigada. Audrey estendeu a mão para pegar o pendrive. Enquanto seus dedos roçavam o plástico, a expressão de Jessica mudou. O medo desapareceu, substituído por um sorriso frio e duro. Ela agarrou o pulso de Audrey com força surpreendente. Sinto muito, Audrey, Jessica sibilou. Mas ele prometeu que me mataria se eu não te trouxesse. Antes que Audrey pudesse gritar, um pano embebido em um amortecedor químico foi pressionado sobre sua boca por trás. Audrey se debateu, seus olhos arregalando. Liam O'Connor saiu de trás de um espesso carvalho, segurando o pano firmemente. Ele parecia maníaco, seus olhos arregalados e injetados. Você realmente pensou que eu te deixaria ir para o rei? Liam sussurrou em seu ouvido enquanto o mundo começava a girar. Você é minha companheira e vou consertar o erro que cometi há 5 anos. Audrey tentou arranhar o rosto dele, mas seus membros pareciam chumbo. O cheiro de produtos químicos queimava seu nariz. Os guardas gritaram à distância. Tiros ecoaram, silenciados pelo rugido do equipamento de construção. Durma agora, querida, Liam cantarolou. Quando você acordar, estaremos longe. E quando o rei te encontrar, eu terei te marcado tão profundamente que o cheiro dele nunca mais cobrirá o meu. A visão de Audrey escureceu. A última coisa que ela viu foi Jessica parada na lama, chorando silenciosamente enquanto os observava arrastar Audrey para a escuridão da floresta. Sebastian estava à janela, com um copo de uísque na mão. Ele sentiu uma dor súbita e aguda no peito, como um fio que se parte. Ele deixou cair o copo. Ele se estilhaçou no chão. Audrey, ele ofegou. Ele não precisava de um telefonema. Ele não precisava de um relatório. O laço gritava, ela se fora, e a raiva que o preencheu não era humana. Vós! Sebastian rugiu, virando-se para a sala vazia.
Chamem os executores! Chamem todos! Ele correu para a varanda e pulou o parapeito, transformando-se no ar. Um lobo preto enorme, maior que um urso, aterrissou na rua abaixo, rachando o pavimento. Ele jogou a cabeça para trás e soltou um uivo que quebrou janelas em 3 quarteirões da cidade. O rei estava chegando, e desta vez ele não deixaria sobreviventes. A consciência retornou a Audrey em ondas de dor e frio. O cheiro de terra úmida e madeira podre encheu suas narinas. Ela abriu suas pálpebras pesadas para se encontrar em uma cabana mal iluminada. Era rústica, velha e cheirava a fogueiras há muito abandonadas. Ela tentou se mover, mas suas mãos estavam amarradas atrás das costas, com uma corda grossa amarrada a um pesado fogão de ferro. Você está acordada. Liam estava sentado em uma cadeira de madeira do outro lado da sala, afiando uma faca de caça. O som rítmico do afiamento era o único ruído na cabana. Ele havia trocado seu terno por equipamento tático. Ele parecia o caçador que afirmava ser, mas seus olhos o traíam. Eles estavam frenéticos, saltitando pela sala, incapazes de focar. Onde estamos, Liam? Audrey perguntou, sua voz rouca. Ela testou as cordas. Elas estavam apertadas, mas a perna do fogão a qual estava amarrada estava enferrujada. Cabana de caça do meu avô, Liam disse, admirando a lâmina. Profundo nas cascadas do norte, sem serviço de celular, sem trilhas de cheiro. O rio leva tudo embora. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. Temos tempo aqui, Audrey. Tempo para lembrar por que éramos bons juntos. Nunca fomos bons juntos, Audrey disse calmamente. Eu era sua serva. Você era meu mestre. Isso não é amor, Liam. Isso é posse. E o que é o rei? Liam cuspiu, ajoelhando-se diante dela. Você acha que ele te ama? Ele ama a novidade de você. Ele ama que você me desafiou. Assim que ele te quebrar, ele te descartará. Ele não quer me quebrar. Audrey o olhou nos olhos. Ele quer construir comigo. Isso é algo que você nunca entendeu sobre o poder. Não é sobre esmagar pessoas, é sobre erguê-las. Liam rosnou, um som baixo e gutural. Ele estendeu a mão e agarrou a mandíbula dela, forçando-a a olhá-lo. Vou marcá-la, Audrey, esta noite, e quando o fizer, o laço com ele se quebrará. Você será minha novamente e iremos para o sul, para o México. Começaremos uma nova alcateia. Ele se inclinou, seus dentes alongando-se, mirando a glândula de acasalamento em seu pescoço. Audrey não gritou. Ela não fechou os olhos. Ela olhou além dele para as tábuas do chão sob seus pés. Ela era uma arquiteta. Ela conhecia estruturas. Ela sabia que em uma cabana tão antiga, construída em uma planície de inundação, a madeira apodrecia de baixo para cima. Ela havia visto como o chão cedia quando ele andava. Liam, ela disse suavemente. Ele fez uma pausa, sua respiração quente em seu pescoço. O quê? Você está pisando em podridão seca. Antes que ele pudesse processar as palavras, Audrey bateu os calcanhares com toda a força, não no chão, mas contra a perna enferrujada do fogão a que estava amarrada. O impacto foi a gota d'água para as vigas de piso comprometidas sob o pesado fogão de ferro. Com um estalo ensurdecedor, a madeira cedeu. O chão desabou. O pesado fogão de ferro despencou pela madeira podre, arrastando Audrey consigo para o espaço de rastejamento abaixo. Liam, de pé na beira da fratura, perdeu o equilíbrio e caiu para trás, sua cabeça batendo com força contra a lareira de pedra. Audrey atingiu o chão do espaço de rastejamento com força. O vento a deixou sem ar. Poeira e detritos choveram, mas o fogão havia quebrado as velhas vigas do piso, e o impacto havia afrouxado a perna enferrujada. Ela puxou as mãos violentamente. A corda segurou, mas a perna do fogão se rompeu. Ela estava livre da âncora. Ela se arrastou pelo buraco no chão, tossindo na poeira. Ela saiu do espaço de rastejamento e para a cabana.
Liam estava no chão, gemendo, sangue escorrendo de um corte na testa. Ele estava tentando se levantar, seu lobo assumindo para curar a ferida, mas ele estava atordoado. Audrey não correu para a porta. Ela viu a faca de caça dele no chão. Ela a pegou. Ela correu para a porta, cortando as cordas em seus pulsos contra a lâmina até que elas se desgastaram e se partiram. Ela irrompeu na noite. Ela estava no meio de uma densa floresta. A lua estava cheia, lançando longas sombras esqueléticas pelos pinheiros. Ela correu. Ela não sabia para onde estava indo. Ela apenas seguiu o som do rio. Água lava o cheiro. Audrey! O rugido de Liam sacudiu as árvores atrás dela. Ele estava de pé e estava se transformando. Ela se esforçou mais, galhos chicoteando seu rosto, rasgando suas roupas. Ela podia ouvir o forte baque de patas atingindo a terra atrás dela. Ele estava se aproximando. Um lobo poderia ultrapassar um humano em segundos. Ela alcançou uma clareira perto da margem do rio. Era um beco sem saída. Um penhasco íngreme caía para a água agitada abaixo. Ela se virou, a faca em sua mão. Um lobo cinzento enorme irrompeu pela vegetação rasteira. Era Liam. Ele estava rosnando, espuma escorrendo de suas mandíbulas. Seus olhos eram pura loucura. Ele se agachou, pronto para saltar. Audrey levantou a faca. Venha então, ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes do cânion. Vamos terminar isso. O lobo cinzento atacou, mas nunca a alcançou. Uma sombra mais escura que a noite, mais rápida que um raio, chocou-se contra o lobo cinzento pelo lado. Foi uma colisão de titãs. O impacto soou como um acidente de carro. Um lobo preto gigantesco, facilmente o dobro do tamanho de Liam, pairava sobre ele. Sua pelagem era como a meia-noite, seus olhos ardendo como ouro fundido. Sebastian. O lobo de Liam guinchou, tentando se levantar, mas Sebastian estava sobre ele instantaneamente. Não foi uma luta. Foi uma execução. Sebastian prendeu suas mandíbulas no ombro de Liam e o sacudiu como uma boneca de pano, jogando-o pela clareira. Liam atingiu uma árvore com um estalo nauseabundo e desabou no chão, forçado a voltar à sua forma humana pelo trauma. Sebastian não o terminou. Ele virou sua enorme cabeça para Audrey. Ele bufou, aproximando-se, verificando-a em busca de ferimentos. Ele cutucou a mão dela com seu nariz molhado, gemendo suavemente. Audrey deixou cair a faca e enterrou as mãos em sua pelagem grossa. Estou bem, ela soluçou. Estou bem. De repente, holofotes os cegaram. O som de helicópteros encheu o ar. Dezenas de executores do conselho repeliram da escuridão, armas em punho. Voss, o ancião, saiu da linha das árvores, seguido pelo resto do conselho. Eles olharam para a cena. O rei Alfa em sua forma de lobo, o traidor Liam quebrado no chão, e Audrey parada entre eles, coberta de feridas e sangue, segurando uma faca. Sebastian se transformou. O som dos ossos se rearranjando foi áspero, mas segundos depois ele estava lá em sua forma humana, nu mas sem vergonha, irradiando poder. Ele puxou Audrey contra seu peito, protegendo-a do olhar do conselho. A caçada acabou. Sebastian rosnou, sua voz vibrando com comando. Voss olhou para Liam, depois para Audrey. Ele viu a determinação feroz em seus olhos. Ele viu que ela não havia apenas sobrevivido. Ela havia atraído seu captor para uma armadilha e mantido sua posição. Ela perdeu o início do julgamento, Voss disse, embora sua voz não tivesse sua mordacidade usual. Este foi o julgamento. Sebastian rugiu. Ela foi levada por um alfa renegado. Ela escapou de sua fortaleza. Ela o atraiu para o aberto. Ela sobreviveu. Isso não é a definição de força lunar sob fogo. Voss olhou para os outros anciãos. Eles acenaram lentamente. A lei era sobre sobrevivência. Audrey havia passado em um teste muito mais perigoso do que seus jogos artificiais. Concordo.
Voss inclinou a cabeça ligeiramente. O conselho reconhece Audrey Miller como a verdadeira companheira do rei. E ele olhou para Liam, que estava sendo algemado pelos executores. Lidaremos com o traidor. Espere, Audrey disse, afastando-se do peito de Sebastian. Ela caminhou até onde Liam jazia. Ele olhou para ela, um olho inchado e fechado. Sua arrogância finalmente se foi, substituída pelo medo. Você disse que eu era fraca. Audrey disse baixinho. Você disse que eu não era nada sem a alcateia. Liam tossiu, sangue espirrando em seu queixo. Audrey, eu sou a arquiteta da minha própria vida, Liam, e você é apenas um projeto de demolição que ficou sem financiamento. Ela se virou para os executores. Levem-no embora. Nunca mais quero vê-lo. Ela se virou para Sebastian. Ele estava sorrindo. Era um sorriso de puro e inalterado orgulho. O sol da manhã atingiu as paredes de vidro da nova propriedade real, lançando arco-íris nos pisos de concreto polido. A casa era uma obra-prima da arquitetura moderna, forte, defensável, mas cheia de luz. Era a casa que Audrey havia projetado. Audrey estava na varanda, bebendo seu café, olhando para o território. Ela usava um roupão de seda e em seu dedo repousava um anel feito de diamante negro e ouro. Você está pensando muito alto. Uma voz ressoou atrás dela. Sebastian envolveu os braços em sua cintura, apoiando o queixo em seu ombro. Ele beijou o local em seu pescoço onde sua marca agora estava. Uma mordida de posse que havia cicatrizado em uma cicatriz prateada, pulsando com o laço deles. Eu estava pensando em Jessica. Audrey admitiu. Ela está na Europa, Sebastian disse, trabalhando em uma padaria em León, segura, longe da política da alcateia. Você demonstrou a ela uma misericórdia que ela não merecia. Ela também foi uma vítima, Audrey disse, à sua maneira. Sebastian a virou. Você mudou tudo, sabia? O conselho está reescrevendo as leis sobre rejeição por sua causa. As alcateias estão ouvindo as patentes mais baixas. Você não apenas construiu uma casa, minha rainha. Você reconstruiu o reino. Audrey sorriu, traçando a linha da mandíbula dele. Eu só queria ser ouvida. Eles te ouvem agora, Sebastian sussurrou, inclinando-se para beijá-la. O mundo inteiro te ouve. Abaixo deles, no pátio, a alcateia começou a se reunir para a corrida matinal. Quando viram Audrey e Sebastian na varanda, eles não aplaudiram. Eles não gritaram. Eles se curvaram, silenciosos, reverentes e leais. O silêncio que uma vez havia partido seu coração agora era o som de sua vitória. Audrey Miller, a garota que foi embora, finalmente voltou para casa. E essa é a história de Audrey e Sebastian. Ela prova que às vezes a caminhada mais difícil que você pode fazer é a caminhada para longe das pessoas que não te valorizam. Audrey não encontrou apenas um homem melhor. Ela se encontrou. Liam aprendeu da maneira mais difícil que você não pode exigir respeito. Você tem que ganhá-lo. E ele perdeu o tesouro mais valioso de todos por causa do seu ego. O que você acha? Audrey demonstrou muita misericórdia a Jessica? E você teria perdoado Liam se estivesse no lugar dela? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Leio cada um deles. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar isso com um amigo que ama um bom romance com uma reviravolta. E inscreva-se com o sino de notificação ativado para nunca perder a próxima parte da nossa série Alpha. Até a próxima, continue